Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre as características térmicas da água. A água é a substância mais comum para nós e, portanto, é necessário conhecer algumas de suas características, que muitas vezes são bastante peculiares em relação a outras substâncias, isso tudo devido à sua estrutura molecular. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, em uma conformação angular. Esse fato permite que as moléculas de água interajam entre si por meio de pontes de hidrogênio. No estado sólido, o menor grau de agitação permite que as moléculas consigam se organizar de uma forma estável. Devido ao formato regular da rede de moléculas, dizemos que o gelo é um sólido cristalino. Essa conformação permite que, mesmo com pouca energia, as moléculas de água mantenham uma distância considerável umas das outras, formando hexágonos cujo meio é vazio. Esse fato proporciona à água uma característica importante. O seu volume no estado líquido é menor do que no estado sólido, porque no estado líquido, as moléculas agitadas não conseguem manter a estrutura hexagonal e acabam ocupando o espaço que antes estava vazio. Perceba que essa característica é diferente da maioria das substâncias, as quais apresentam as moléculas mais próximas no estado sólido quando comparado ao estado líquido. Pelo fato de as moléculas estarem menos concentradas no estado sólido, a densidade do gelo é menor que a da água líquida, o que permite que cubinhos de água no estado sólido possam flutuar sobre a água no estado líquido. Por todos esses motivos apresentados, a fusão da água também ocorre de maneira diferente em relação à maioria das substâncias. Quando o gelo derrete, alguns cristais colapsam, de modo que as moléculas passam a ficar mais perto umas das outras. Ao ganharem energia, essas moléculas desencaixadas começam a se afastar, aumentando gradualmente o volume da água. Entretanto, outras moléculas ainda estão se soltando do que sobrou do cristal. Em resumo, algumas moléculas estão colaborando para o aumento do volume da água, enquanto outras fazem o volume diminuir. A água sofre expansões e contrações simultaneamente. O volume tende a diminuir quando os cristais de gelo vão se desmontando, mas tende a aumentar devido à maior agitação molecular à medida que a temperatura vai subindo. Entre 0 e 4 graus Celsius, a diminuição do volume prepondera. Por conta disso, quando a água é esquentada de 0 a 4 graus Celsius, ao invés de dilatar, sofre uma contração. A esse fato damos o nome de dilatação anômala da água. Acima dos 4 graus, o volume do líquido aumenta como nas outras substâncias, conforme podemos verificar no gráfico. Entretanto, só consegue ultrapassar o volume do gelo após mudar para o estado gasoso. Também devido à estrutura cristalina no estado sólido, a relação entre a pressão e a temperatura é invertida para a fusão da água. O aumento da pressão, ao invés de dificultar o derretimento, facilita a desmontagem dos cristais de água. Dessa maneira, à medida que uma força atua sobre um pedaço de gelo, é possível que derreta parcialmente porque os cristais estão sendo esmagados. Com a retirada da pressão, as moléculas voltam a cristalizar-se, ocorrendo o regelo. Devido a esse fato, o diagrama de fases da água se diferencia da maioria das substâncias, porque a curva de fusão é decrescente. Essa é a exceção à regra, a qual fala que quanto maior a pressão, maior a temperatura de mudança de fase. Esse fato, porém, não influencia a ebulição, porque essa mudança não envolve cristais de gelo. Olhando para esse diagrama, é possível compreender como funciona a panela de pressão, por exemplo. Até que a água atinja a temperatura de ebulição, a pressão sobre a mesma é exercida pelo ar que a circunda. Contudo, à medida que o vapor vai se formando, passa a exercer pressão sobre a água que ainda está na fase líquida. Pelo fato de não poder sair facilmente, o acúmulo de vapor eleva bastante a pressão dentro da panela. Isso faz com que as moléculas de água passem a ter mais dificuldade em passar para o estado de vapor, de modo que a água líquida consegue atingir valores acima dos 100 graus Celsius. Assim, os alimentos imersos são submetidos a maiores temperaturas. No próximo vídeo, falaremos sobre fenômenos atmosféricos. Até lá!